Bom dia, senhores. Professor Lincoln aqui. Eu tô terminando de corrigir os trabalhos de vocês. Muitos enviaram de ontem para hoje, então eu tô corrigindo um por um. Como são todos trabalhos dissertativos, leva um certo tempo para eu ler, corrigir com calma e responder um por um. Quando eu terminar de hoje para amanhã, aí eu vou passar a próxima atividade de vocês dessa semana, tá bom? Além disso, algumas orientações gerais sobre os trabalhos. Eu procuro passar trabalhos dissertativos, como vocês sabem, que eu quero que vocês tentem escrever e se esforcem para raciocinar por conta própria e construir um argumento próprio, porque é isso que vocês vão fazer na vida, no trabalho de vocês o tempo todo, seja vocês trabalhando no Estado, ou na iniciativa privada, ou como advogados, de qualquer maneira vocês vão ter que pegar um problema e construir um argumento para tentar resolver aquele problema. As questões não vêm assim mastigadinhas com resposta certa e errado, de múltipla escolha, como vem numa prova de concurso de primeira fase ou numa prova de faculdade, por exemplo. Por isso que eu gosto de questões dissertativas. Além disso, como a gente está trabalhando à distância agora, é muito mais produtivo para vocês eu passar questões para vocês estudarem, temas para vocês trabalharem, leituras para vocês fazerem, responderem questões para mim e eu gastar meu tempo corrigindo elas com calma e lendo, do que, por exemplo, passar vídeo para vocês, porque vídeo de aula na internet vocês acham um monte. O que é o diferencial da sala de aula e de ter um professor acompanhando vocês é que vocês vão escrever, ter material, exercício e aí vocês vão ter um feedback meu o tempo todo para estar estudando junto com vocês aí. Então eu vou priorizar o nosso tempo com atividades escritas para vocês fazerem, tá? Quando vocês forem responder minhas atividades escritas, isso é uma orientação geral para as 3 turmas, porque alguns trabalhos simplesmente foram na internet, leram sobre o assunto e copiaram as respostas da internet. Tudo bem, eu não vou ficar enchendo o saco de vocês com isso, ainda mais nessa hora. Mas vocês aprendem muito mais, vocês raciocinam mais, aprendem mais, entendem melhor o tema e gravam melhor na memória de vocês, se vocês tentarem responder nas suas próprias palavras, vocês sentarem, lerem a pergunta e pensarem como é que eu respondo isso aqui, e tentar responder nas suas próprias palavras. Óbvio que vocês vão ter o material para ler. Eu estou enviando textos, como eu enviei semana passada, eu vou enviar de novo o material de leitura para vocês se informarem sobre o tema, é, textos para vocês lerem, e vocês também podem olhar na internet, olhar vídeos sobre a pergunta que eu estou fazendo, sobre o tema em geral, ou se vocês tiverem livro de doutrina em casa, ler a doutrina, mas eu quero que vocês tentem responder nas suas próprias palavras, da maneira mais completa que vocês puderem. Não fica tão bonitinho quanto o texto de um acadêmico do direito da internet, ou de um promotor de justiça que vocês leram, um artigo científico e tal, mas vocês aprendem muito mais escrevendo nas suas próprias palavras do que simplesmente copiando uma resposta da internet que vocês encontraram a resposta correta e aí estão simplesmente trazendo para eu ler. Eu prefiro que vocês realmente gastem a massa cinzenta de vocês para escreverem uma resposta que saia de vocês mesmo, do que vocês entenderam, do que vocês estão aprendendo com as leituras que eu estou passando. E aí vem o segundo ponto, porque eu senti que a maioria não leu o texto que eu passei da semana passada para essa. Ou as decisões judiciais, ou tem um caso que eu passei um artigo científico mesmo. Tentem ler o material, porque ele vai ajudar vocês com a resposta, mas vocês podem achar também o tema fora. Uma atividade dessa funciona muito mais como um estudo guiado. Vocês vão estudar o que eu estou passando, e muito mais do que uma aula expositiva, por exemplo. E aí vocês vão me dar um retorno e eu vou corrigir e pensar com vocês, raciocinando, a resposta aqui tem a ver com isso mesmo. Mas poderia ter ido além. Eu sempre vou estar puxando vocês para, olha, poderia ter falado disso também, eu poderia ter falado daquilo e tal. Então, orientação, procurem responder nas suas próprias palavras, tá? Fora isso, eu estou terminando de corrigir, eu vou preparar a próxima atividade. Eu talvez faça uns vídeos de aula mais curtos, falando um pouco de cada uma das atividades de cada uma das turmas para vocês. Estou pensando ainda se eu vou fazer aulas ao vivo, estou me organizando para isso também, mas eu não sei se é o ideal. Eu realmente acho que a gente vai aproveitar mais o nosso tempo vocês fazendo exercícios. Mas eu também vou preparar uns vídeos individuais para cada turma sobre o tema da semana para vocês, tá bom? Quando eu terminar de corrigir aqui, aí eu estou enviando para cada um a resposta, um por um de vocês. E aí é isso por enquanto, vamos seguindo assim. Eu acho que esse mês inteiro vai estar assim. Sinceramente, eu não falo pela instituição de novo, mas no mínimo esse mês ainda, porque as coisas estão feias, os números só estão subindo. Vocês estão querendo saber de fofocas, o TJ inteiro está com corona. Os desembargadores estão todos de quarentena, fora o presidente do TJ que já foi diagnosticado, o Thor que está na UTI.
ou tá no São Camilo, sei lá, tá no hospital, o Felipinho tá na Unimed, tá, tipo, tem um promotor na UTI no São Camilo, então a coisa ainda tá começando aqui no Amapá. Em outros lugares, vocês olhem para Nova York e vocês verem como é que tá a situação. São Paulo vai ficar igual a Nova York, se não pior, daqui umas 3 semanas, mais ou menos, vai estar desse jeito em São Paulo. Tá bom? Vamos se falando aí, qualquer coisa mandem mensagens, e-mail que eu tô aqui, tá, gente? E aproveitem esse tempo para estudar em casa, tentar escrever. Vocês que estão querendo fazer concurso agora, tá todo mundo assim. Então, o tempo que vocês estão estudando em casa, vocês estão ganhando na frente de todo mundo que tá aí batalhando em concurso na vida, que parou de estudar agora por causa do corona. E para quem não vai fazer concurso, para quem está trabalhando como advogado, está aprendendo, ou já trabalha no setor público, vai aprender horrores também estudando em casa e aproveitando para escrever, que é o principal que eu quero passar para vocês agora. Tá? As correções demoram um pouco, eu gasto de 2 a 5 horas por semana para corrigir todos os trabalhos de todas as turmas. Então demora um pouquinho mesmo. Então eu quero ir vocês para escrever também. Né? Não é que nem uma resposta de múltipla escolha que vocês olham na internet, rapidinho a resposta, marcam lá. Então eu quero que vocês gastem o tempo de vocês escrevendo, lendo material sobre o assunto da pergunta que eu passar e se esforçando para escrever. Se vocês estiverem fazendo direitinho isso, gasta de um mínimo 1 hora para vocês responderem uma questão minha. Entre ler o texto e escrever a resposta de vocês, gasta 1 a 2 horas, tá? Se vocês estão respondendo a minha pergunta em 20 minutos, vocês não estão fazendo o serviço direito de vocês, sinceramente. Vocês vão estar aprendendo menos com isso. Então procurem realmente estudar o tema, responder, ler o material que eu passar para vocês e responder com calma, o mais completo que vocês puderem as perguntas. Tá bom? Sobre avaliação, relaxem com isso por enquanto. Tá? A gente vai ver como é que fica, mas vão fazendo os trabalhos porque provavelmente vão servir de nota para vocês os trabalhos que vocês estão fazendo. Tá? Quem fizer todos vai ter uma nota boa, quem não fizer nenhum, ou fizer poucos, ou esquecer alguns, vai ter uma nota reduzida aí. Tá bom? E aí procurem avisar os colegas de vocês para entrarem nos grupos, porque nem todos os grupos estão com todos os alunos ainda das turmas, tá? Abraço, qualquer coisa eu tô aqui. Tchau.